Há um juízo sobre esse personagem que eu vou falar. Há um juízo sobre todos que se envolvem com esse personagem. Acredite, esse vídeo vai dar polêmica. Fica comigo que eu vou lhe mostrar o que é tão motivo de polêmica. Olá, amigos do canal Gospel Books Alcemar. Estou aqui mais uma vez com você para poder repartir com você a palavra de Deus. O Gospel Books Alcemar é um canal que está sempre falando do Evangelho e também falando dos meus livros. Você pode aí conhecer o meu trabalho, procurando meu nome nas editoras Wiclap, procurando também na Amazon, e seguir esse canal Gospel Books Alcemar. Também seguir o meu Instagram, @Alcemar_escritor. Segue aí, curte esse vídeo, compartilha, deixa um joinha, se inscreva, indica para outras pessoas, porque é muito importante a sua participação e também o seu comentário. Concordando ou não concordando, deixa aí, porque eu preciso desse movimento para poder continuar fazendo esse canal ir adiante. Vamos ao assunto. Aqui nós estamos falando das cartas do Apocalipse. A sequência, a próxima carta é a quarta carta que Jesus enviou ao anjo da igreja que estava em Tiatira. É a quarta carta. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 ao versículo 28. Se atente aqui, estou lendo com a Bíblia de Jerusalém, é uma versão um pouco diferente, mas é uma versão que tem uma coisa que eu quero lhe mostrar. Fica aí, que você vai descobrir. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação e a perseverança, e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Farei também com que os seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e os corações. E cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quando a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro os apacentará, como se quebra os vasos de argila, conforme também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa versão da Bíblia de Jerusalém é uma versão bem diferente, mas é uma versão muito próxima. É bem difícil de ler, mas é uma versão que dá uma riqueza de detalhes para a gente. A carta ao anjo de Tiatira, ao pastor da igreja de Tiatira, o que Jesus está mostrando para ele é um progresso. Ele está dizendo que, primeiro, Jesus se apresenta dizendo que ele tem os olhos como chamas de fogo e seus pés são como bronze. O que ele está dizendo é que Deus é santo, ele enxerga tudo, e também Deus, além de ser um fogo consumidor, ele é santo. Os pés dele é como bronze polido. Lembra quando Moisés, para entrar na presença de Deus, ele teve que tirar a sandália, porque o lugar onde ele estava é santo? E Deus está se revelando como um Deus que vê, um Deus que consome e um Deus que anda em santidade. E Deus vai começar dizendo para ele assim, ó: eu conheço a tua conduta.
o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras recentes, que elas são maiores do que quando você começou. Essas obras são maiores. Lá no início você começou bem, mas agora você se dedica muito mais, com mais carinho, com mais fé, com mais afinco. E as suas obras recentes são maiores do que as primeiras. Mas tem uma coisa, eu reprovo você. Veja que embora esse cara tenha tudo isso a favor dele, de as obras serem maiores, de fé, de perseverança, obras que aumentam, Deus o reprova. Por quê? Pelo um simples fato. Uma simples coisa está fazendo esse homem ser reprovado. E o que é? Depois deixas em paz Jezabel. Nossa, ele está sendo reprovado porque ele está vendo uma situação e está permitindo que essa situação aconteça. E ele diz, pois deixas em paz Jezabel. Outras versões vão dizer, porque toleras Jezabel. Pelo fato de tolerar Jezabel. Aí continua dizendo, esta mulher que se afirma profetiza, que se diz profetiza, ela ensina aí e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe um prazo para que ela se converta, ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. O interessante é que o nome dessa pessoa não é Jezabel. Jezabel é o espírito, é um espírito feminino, um espírito que age em mulheres. É um espírito que age principalmente em mulheres, com o intuito de modificar a pregação, de modificar a visão, de modificar o que está sendo ensinado. E essa mulher que está com esse espírito aqui, que Jesus chama de Jezabel, que não é o nome dessa mulher, diz que ela ensina, ela seduz os servos de Deus a se prostituírem, os servos dessa igreja a se prostituírem e comerem comida sacrificada a ídolos. E a polêmica que eu tenho aqui é isso aqui. Na Bíblia de Jerusalém, aqui embaixo, nós temos a tradução dessa frase, desse pedaço aqui, eis que tem contra ti que tolera Jezabel. Ele me dá Jezabel aqui, mas dá esse Jezabel é uma variação desse trecho. Eis que tem contra ti que tolera Jezabel, ou que deixas em paz em Jezabel. Aqui ele vai dizer o motivo de uma das variantes da tradução é que toleras ou que deixa em paz tua mulher Jezabel. Tua mulher Jezabel. Por essa versão aqui, por essa análise do texto aqui, a Bíblia optou em botar que tolera Jezabel, mas uma das traduções vai dizer que tua mulher Jezabel, porque a gente chega próximo a entender que a mulher desse cara, a mulher desse pastor, segundo essa outra tradução aqui, é a mulher dele que está atrapalhando a obra. E não muito longe disso, a minha vida toda eu tenho visto isso. Homens de Deus, homens que foram chamados por Deus para levantar a igreja, levantar ministério, para poder ensinar o evangelho, para poder andar em santidade, para poder fazer. Os caras tinham tudo para estourar, tinham tudo para crescer, tinham tudo, amor no coração, dedicação, fé, ensino, palavra. Mas o ensino, a Jezabel, o espírito de Jezabel pegou suas mulheres. Pegaram suas mulheres. Quantos pastores não foram para frente porque sua esposa não fecha com ele no ministério? Quantos pastores não foram adiante, não conseguiram galgar lugares mais altos porque a esposa o impediu de ir para frente?
porque a esposa não abraça o chamado, e quando abraça o chamado, ela quer modificar a visão que o pastor recebeu de Deus. E não só isso, como também esse espírito não somente pega mulheres de pastor, mas também ele alcança os filhos e faz com que os filhos comecem a interromper no ministério do pai, tentando dissolver e desfazer aquilo que é ensinado, para que se aplique um evangelho mais jovem, para que se aplique um evangelho diferente. E com isso a obra de Deus nunca vai adiante, porque esse pastor, ele está preso à esposa dele e não quer que sua família sofra por causa da obra, então acaba cedendo. E nesse de ceder, ele perde toda a visão do seu ministério, ele deixa de alcançar tudo que tem que alcançar por causa que cedeu ao espírito de Jezabel, que na verdade o problema não é só a mulher, é o espírito de Jezabel que alcançou ela. E esse espírito age também em homem, mas o que eu tenho visto nesse longo de caminhada é mulheres de pastor que não fecham com o ministério dele, que não ajudam o ministério a ir para frente, e quando ajudam tentam modificar tudo ao bel prazer deles. E diz aqui também que essa Jezabel, ela afirma ser profetisa, ela vem com aqueles mistérios do Candacebio, querendo ensinar, profetizar para as pessoas. É por isso que eu disse que esse vídeo vai dar polêmica. E ela ensina, além dela ser contra, ela ensina as doutrinas dela, do jeito dela. Ela seduz os servos e as servas a se prostituírem. Essa prostituição aqui não é só prostituição carnal, não. É prostituição a deuses também. Ensinam a adorar um Deus que não existe, um Deus da própria carne. E essa mulher aqui, que está sendo citada em Apocalipse, essa Jezabel, que tem o espírito de Jezabel, ela é uma das que segue a doutrina dos nicolaítas, a doutrina que Deus odeia. Deus odeia. Eu já disse no outro vídeo, Deus dizendo que era a favor do pastor porque ele odiava também as doutrinas dos nicolaítas. E essa mulher, ela ensina os servos a se prostituírem, como? Comendo carne sacrificada a ídolos, dizendo: isso não tem nada a ver, pode comer, isso não tem nada a ver, pode fazer, isso não tem nada a ver, pode fazer, estamos num outro tempo, não tem problema, pode fazer. Não escuta o que ele diz, não. Escuta o que eu estou te dizendo, isso não tem nada a ver. E Jesus diz aqui: dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que eu a lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação. Então essas pessoas vão cair doentes junto com ela, vão passar tribulação, ao menos, que Deus está dizendo aqui, ao menos que se converta da sua conduta, mude esse pensamento de achar que pode conduzir a Bíblia com um monte de falsa profecia, de conduzir as pessoas com falsas profecias, entregando coisas, dizendo coisas que Deus não disse. Não adianta marchar, falar em línguas, fazer o que for. O espírito de Jezabel está afundando muitos ministérios. Farei também com que os seus filhos morram. Olha só a recompensa que Deus está dando. Farei com que os seus filhos morram. Ou seja, todas aquelas pessoas que são gerados por ela vão morrer. Vão morrer. Para que todas as igrejas, e isso vai acontecer para quê? Para que todas as igrejas tomem o conhecimento, saibam que sou eu, o Senhor, quem sonda os rins e o coração. E a cada um de vós eu vou retribuir segundo a vossa conduta, segundo aquilo que você pratica. Quanto a vós, porém, os de Tiatira, que não seguem essa doutrina, os que conhecem as profundezas os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, veja só, está dizendo que
Essa mulher que se diz profetiza, que está no manto, está no mistério do Candacebi, toda hora entregando falsa profecia para os outros, ela conhece, ela e os seguidores dela conhecem os mistérios de Satanás. Veja que essa mulher, ela é uma bruxa. Ela conhece os mistérios de Satanás e ensina na igreja como sendo uma profetisa. Declaro que não vos imponho outro peso. Por que Jesus está dizendo que declaro que não vos imponho outro peso? Porque Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. A salvação é tão fácil, é tão simples como o abecedário, como Charles Spurgeon disse. Mas como as pessoas esperam ser enganadas, ela se torna difícil. Porque o homem não aceita que a salvação é de graça e do jeito que é, por misericórdia de Deus, e ele manda os outros fazerem coisas para ser salvos. Manda carregar uma pedra, o cara quer ser salvo porque não acredita que a salvação seja uma coisa tão simples, acaba carregando uma pedra, pagando uma promessa ou fazendo coisas mirabolantes para poder ser salvo. Mas ele está dizendo aqui, Jesus dizendo, eu não os imponho outro peso, porque ele já deu peso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todavia, segurai-o firme até que eu venha. O peso de Jesus, o fardo de Jesus, ele diz, segure esse peso, esse fardo, até que eu venha. Guarde o que tem, até que eu venha. Ao vencedor. O vencedor é quem leva o fardo de Jesus até o fim. Quem leva a cruz até o fim. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim. Veja que não é sua conduta. Aquele que observar os passos de Jesus, como Jesus fez, como Jesus agiu, você tem que agir. Você tem que procurar agir como Jesus. Aqueles que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebra um vaso de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aqui que ele cita uma outra coisa, um outro mistério. As cartas de Apocalipse, tudo aquilo que veio sendo mistério durante o tempo na humanidade, tudo isso que veio sendo um mistério durante a humanidade, o maná escondido, tudo. Cada hora Jesus fala que vai dar da árvore escondida, a pedra branca, direito à árvore da vida, o paraíso que o homem deixou de estar. Aqui ele oferece a estrela da manhã. Você lembra lá atrás, quando Satanás ele caiu do céu? O que é citado sobre ele é o seguinte: como caíste do céu, estrela da manhã. Como caíste do céu, estrela da manhã. Aquela posição que antes Lúcifer tinha, de estrela da manhã, aquela glória que ele tinha, ele perdeu, isso vai ser dado para quem vencer. Está aqui, está escrito. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. E a Bíblia diz que Jesus é a estrela d'alva, a estrela da manhã. Satanás quis ser, mas não pôde. Ele perdeu a glória que ele tinha e ele caiu do céu. Mas você vai receber toda a glória que um dia ele perdeu. É por isso que ele te odeia. É por isso que ele quer te destruir. É por isso que ele quer destruir a tua igreja, a sua família. Pastor, acorda. Pastor, acorda. Pastor, acorda. Se livra do espírito de Jezabel. Se livra do espírito de Jezabel. Essa carta é para você. Acorda. Se livra do espírito de Jezabel. Eu sou Alcemar C. Cardoso. Até a próxima carta. Um abraço. Me segue nas redes sociais.